Bom dia, pessoal. A gente já trabalhou em história a questão do tempo. Como percebemos o tempo passar, não é? Vocês perceberam? Eu fiz a leitura para vocês como funciona algumas horas, não é? Isso quer dizer é uma unidade de tempo. Horas é uma unidade de tempo. Como eu posso perceber as horas? Por exemplo, você vai para a escola tal horário, você vai 7 horas. 7 horas. Até a hora do seu intervalo, passam-se horas. Ou seja, passa 7, passa uma hora 8, passa outra hora 9. Ali já passou horas. Aí você vai para o seu intervalo. A hora de sair, você entra 7 horas e sai 11 horas, por exemplo. Você saindo 11 horas, de 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã, passaram o quê? Passaram horas. Apenas horas. Mas a gente também estudou que a questão dos meses. Meses também é uma unidade de tempo, entendeu? Só que maior. Meses contém vários dias. Qual a diferença? Como eu posso perceber os meses? Seu aniversário. Por exemplo, meu aniversário. O meu aniversário foi em agosto. Agosto, hoje nós estamos em quê? Nós estamos em setembro. Então, ainda não passou um mês, mas na verdade completa um mês hoje. Porque como foi dia 30 de agosto, 30 de setembro, está completando um mês. Então, os meses são aqueles que vocês conhecem. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Existem 12 meses. Nas férias, qual o mês das férias? Mês de julho. Terminando o mês de julho, você estuda até o mês de dezembro. Então, aí se passaram meses, entenderam? E anos, questão de anos. Como é que completa um ano? Dia 30 de agosto é o meu aniversário. Foi o meu aniversário. Foi dia 30 do mês passado. No dia 30 de agosto do próximo ano, ou seja, quando chegar no dia 30 de agosto de novo do outro ano, vai ter se completado um ano. Por exemplo, hoje é 30 de setembro. 30 de setembro, 30 do 9. No outro ano, quando a gente tiver no dia 30 de setembro de 2022, né, que nós estamos em 2021 hoje, então no outro ano, quando a gente tiver em 2022, que for o dia 30 do 9, ou seja, 30 de setembro, vai estar completando um ano que eu estou falando isso, que eu estou dando essa aula para vocês, entenderam? Então, por exemplo, outro exemplo, eu completei o que? 25 anos dia 30 de agosto. No dia 30 de agosto do próximo ano, quando chegar no dia 30 de agosto do próximo ano, eu completo mais um ano. Entendeu? Então, completou mais um ano. Eu vou para 26. É assim que funcionam os anos. A gente também já estudou a questão dos períodos. Períodos do dia. Existe a manhã, existe a tarde e existe a noite. Logicamente, amanhã é quando você acorda, né? Amanhã começa ali das 6 horas, 7 horas até 12 horas. De 12 horas até 6 horas é o período da tarde. Que vai 12, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4, 5, 6 horas da tarde. E de 6 horas para até 12 horas, até 12 horas, na verdade, de 6 horas até 6 horas do outro dia é considerado noite. Então, são 3 períodos, manhã, tarde e noite. Organização do tempo. A gente agora vai trabalhar a questão da organização do tempo. Como é que ele se organiza? Então, na página 26 a gente vai iniciar aí. Como as pessoas faziam para medir a passagem do tempo. Como é que a gente, por exemplo, como é que a gente mede a passagem do tempo hoje? Com isso aqui, ó, o relógio.
Existe um relógio de pulso, existe o relógio de bolsa, existe o relógio no computador, no celular, na televisão, em todo lugar hoje existe relógio, no carro, na moto. Onde você imaginar hoje existe o relógio. E é assim que a gente marca o tempo, marca as datas, marca as horas, minutos e os segundos. E como é que a gente marca os dias que passam, os meses que passam, os anos que passam? Através do calendário. Todo mundo acredita que tem um calendário em casa. Então vocês vão lá no calendário de vocês e percebam que ele tem 12 meses, começando de janeiro até dezembro. E cada mês tem 30 dias, 31 dias ou 28, que é no caso do fevereiro. Apenas o fevereiro tem 28 dias ou 29. O resto todos vão ter 30 ou 31. É assim que a gente marca os dias, os meses e os anos. E as horas a gente marca com o relógio. Medir a passagem do tempo. Página 26. Antigamente os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação dos movimentos do Sol e de outras estrelas, ou seja, movimentação do Sol, um fenômeno da natureza, né? O Sol se movimentando durante o dia. E isso era marcado antigamente, quando não existia o relógio, para demarcar o tempo, a questão de horas. Era utilizado as estrelas ou o Sol. Na verdade, o Sol também é uma estrela, então era utilizado o Sol de dia, né? E as outras estrelas à noite. Mas depois começou a surgir, né, os relógios. Existe o relógio de bolsa, né, que foi feito em questão de 1500, mais ou menos em 1500. O relógio de pêndulo, que é aquele que você acredita que você já viu em desenho, que tem um pêndulozinho lá, pô, aquilo ali é o relógio de pêndulo. Existe o relógio de pulso, que é isso aqui, que eu tô com ele, e que acredito que vocês já devem conhecer, que existem vários modelos. O relógio de quartzo, no início de 1900, que é aquele reloginho que fica normalmente nas cômodas. E o relógio digital. Relógio digital, esse meu aqui, ele é analógico e digital. O que é analógico? Analógico é aquele que tem os ponteirinhos rodando. Tem o ponteiro menor, tem um ponteiro maior e tem um ponteiro mais fino, que normalmente é o mais rápido, que é o dos segundos. E tem um ponteiro maior, que é mais lento, que é o dos minutos, e tem o ponteiro menor, que é o das horas, que é o que roda mais lento. Esse aí é um relógio analógico, que só tem esse aí, só tem esse modelo. E existe o relógio digital, que é aquele que já não tem ponteiro, já diz os números, o número da hora, o número dos minutos e o número dos segundos. Acredito que o pai de vocês aí, um irmão deve ter, né, o relógio digital. Normalmente o que o pessoal mais gosta é do relógio digital. Esse meu aqui, ele tem os dois, ele tem o analógico e tem o digital no meio. Então, essa é a diferença do relógio analógico para o digital. O relógio mecânico deu origem a outras invenções. Nos aparelhos mais antigos era preciso dar corda para fazê-lo funcionar. Essa função manual foi substituída pelas baterias nos relógios atuais. Relógio mecânico, anos de 1300. Os primeiros modelos eram muito caros, tinham grandes engrenagens, ficavam em lugares públicos, como torres de igrejas. Eles não eram muito precisos e tinham que ser ajustados todos os dias. Então, normalmente os relógios, pessoal, antigamente, relógios mecânicos, não era todo mundo que tinha. Normalmente eles eram grandes, com grandes engrenagens, né, e ficavam no topo das torres, por exemplo, das igrejas. Por exemplo, lá em Crateús, quem já teve a oportunidade de ir lá, tem um lugar lá, uma praça lá, que o nome é Coluna da Hora. Lá tem uma torre bem grande e lá em cima tem um relógio bem grande também. Ali é um exemplo de relógio mecânico. 27. Relógio de sol. Há mais de 2000 anos foi o primeiro relógio da humanidade. Um ponteiro projetava a sombra do sol em alguma marcação.
Quando o sol estava a pino no céu, a sombra desaparecia. Era meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que os povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Ou seja, antigamente um dos relógios mais antigos que existiu foi o relógio de sol. Eles colocavam um ponteiro no chão assim, um círculo ao redor desse ponteiro, e o relógio, a partir da hora que o sol ia se movimentando, né, da manhã, que ele vai no nascente, aí vai subindo, chega meio-dia, está bem em cima, e até se pôr no outro lado. A partir da hora que a sombra do ponteiro ia se movimentando, foi daí que eles criaram a questão de 24 horas, que teria um dia. E quando o ponteiro não tivesse projetando sombra nenhuma, era o meio-dia daquele dia, entendeu? Porque o sol está bem em cima. Como ele está bem em cima, ele não tem sombra nem para um lado nem para outro. Ele está sem sombra, porque o sol está em cima dele. E ali ia ser, no caso, às 12 horas, né? O meio-dia, metade do dia. Depois do relógio de sol, surgiram outros métodos. Relógio de água, contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente. Relógio de vela, marcava um período pela velocidade com que a cera derretia. Ampulheta, usava areia para determinar uma fração de tempo. 2. Observação das estrelas. Indígenas Tupi-Guarani. Alguns povos indígenas, como os Tupis-Guaranis, utilizavam a posição do Cruzeiro do Sul. Para quem não sabe o que é o Cruzeiro do Sul, é um conjunto de estrelas, né, que tem esse nome, chamado Cruzeiro do Sul, que ela forma tipo um cruzeiro e fica do lado sul, para contar as horas durante a noite. A constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada, entardecer, até a cruz em pé, meio da noite. Há um intervalo de 6 horas. Ou seja, uma hora esse cruzeiro está tipo deitado. Aí você, com a questão da movimentação da Terra, conforme o tempo passa, ela vai ficando em pé. Quando ela fica em pé, esse cruzeiro, que você consegue observar as estrelas formando um cruzeiro em pé, ali se passou 6 horas, entenderam? Era assim que eles calculavam a questão dos horários à noite, a questão do pessoal indígena. Número 1. Por que os primeiros relógios mecânicos ficavam em lugares públicos? Porque os primeiros relógios mecânicos ficavam em lugares públicos. Eu falei na página anterior. Qual constelação os tupis-guaranis observam para saber as horas à noite? Acabei de falar também. Em que tipo de relógio você costuma consultar as horas? Agora é com você. Você costuma perceber as horas, consultar as horas no relógio do computador, no relógio do celular, no relógio de pulso, o relógio, eu quero saber se ele é analógico ou ele é digital, se for de pulso. Se for na casa de vocês também, se for parede, normalmente parede é analógico, mas eu quero saber qual o tipo de relógio que vocês consultam. Página 28. Ontem, hoje e amanhã. Presente, passado e o futuro. A gente vai trabalhar também a questão do presente, passado e o futuro. O que seria o passado? Passado é tudo que já passou, o que já se foi. Por exemplo, quando vocês tinham 1 ano, isso ali é passado já passou. Quando vocês tinham 2 anos, 3 anos, 5 anos, já passou. O aniversário do ano passado que vocês fizeram foi muito bom. Isso ali foi passado, já passou. Entenderam? Quando vocês iam ano passado, ano atrasado ou ano retrasado, que vocês iam ao parque,
Isso ali é passado, já passou. Tudo que já passou é passado. Tudo que você está vivendo agora é presente. Por exemplo, você está vivendo, você está estudando nesse momento, é presente. Por exemplo, eu estou dando essa aula nesse momento, é o presente. Aqui é onde a gente está, é o presente. E o que ainda não aconteceu é o futuro. Ou seja, quando vocês fizerem 20 anos, vai ser no futuro. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Quando vocês fizerem 15 anos, também é futuro. Quando vocês passarem de ano esse ano, vai ser futuro. Por que vai ser futuro? Porque ainda não aconteceu. Vocês ainda vão passar de ano, vocês ainda estão estudando para poder passar de ano, aprender e poder passar de ano. Entenderam? Então isso é o futuro. Futuro é o que ainda não passou. Presente é o que a gente está vivendo agora. E passado é tudo que já passou para trás. Entenderam? O tempo pode ser dividido em presente, passado e futuro. Passado é o que já aconteceu. Pode ser um passado próximo, como o dia de ontem, distante, como o dia em que você nasceu, ou mais distante ainda, como o dia em que seu avô nasceu. Isso aí tudo é passado. O presente é o que está acontecendo agora, enquanto você lê este livro, por exemplo. Futuro é o que ainda vai acontecer, é o amanhã, o mês que vem ou o ano que vem e assim por diante. Hoje o dia está bom para empinar pipa. Se não chover amanhã, vamos ao parque. Vamos ao parque? Se não chover amanhã, vamos ao parque? O outro garoto respondeu: ontem choveu, tivemos de brincar dentro de casa. Entenderam? Hoje o dia está bom para empinar pipa. Hoje o dia está bom para empinar pipa. Ele está empinando pipa e está dizendo isso. Então é presente. Aí ele fala: se não chover amanhã, vamos ao parque. Então, se não chover amanhã, então isso aí é futuro. Por quê? Porque ainda vai acontecer. O dia de amanhã ainda vai vir e eles ainda vão descobrir se amanhã vai chover ou não, quando estiverem no amanhã, né? No caso, como eles estão hoje no presente, eles não sabem. Então, se não passou, se ainda vai passar, é futuro. E existe o passado aí também, porque o rapazinho que está na cadeira de rodas, cadeirante, né? Ele disse: ontem choveu, tivemos de brincar dentro de casa. Isso aí não é futuro, porque ontem já passou, também não é presente, porque não está no momento, então é o passado. Tudo que já passou é passado. E ele diz: ontem choveu. Ontem já passou, foi ontem. Ontem, hoje, amanhã. Amanhã é futuro, hoje é presente e ontem é passado. Então, ontem choveu. Tivemos de brincar dentro de casa. Então, ontem é passado. E nessas frases, duas frases dele, né? Dos dois meninos, eles falam de presente, futuro e passado. Com isso, façam a atividade da página 29. E não esqueçam de fazer as 3 da página 27.